Que revelação magnífica e inspiradora é esta! Tudo foi criado por nosso Cristo e para Ele. Mas tem mais. Ele é aquele que controla todas as coisas. Ele fala que nele tudo subsiste. Nós não somos estrelas cadentes, irmãos, perdidas. Nós somos estrelas fixas. Nós vamos isso em Gênesis capítulo 1. Que Ele criou o sol, criou a lua e os luzeiros, que são as estrelas. O sol da justiça, a lua, meus irmãos, a igreja, que deve refletir o sol, a luz do sol, e as estrelas refletem a luz do sol, que é aqui, cada membro do corpo de Cristo, que é um luzeiros para esse mundo tenebroso. Tudo tem finalidade, significa que nele tudo subsiste, ele coordena tudo. Ele dirige a marcha dos mundos em círculos, a evolução das suas proliferações e a infinita, variada da vida. Você fala assim: nossa, nós olhamos o mundo, está tudo um caos, e está mesmo. Você acha que Deus não sabe tudo isso? Claro que Deus sabe, mas está sob controle. No caos, amados irmãos, só existe um modo de sair do caos: haja luz e outra. Do caos precisa haver separação. Por isso você vê quantas vezes Gênesis 1 diz: e Deus separou, Deus separou, Deus separou. Porque nós vamos estudar aqui o capítulo 1 e o capítulo 1:2, existe um hiato entre uma coisa e outra. Isaías vai dizer: Deus não fez as trevas, Deus fez tudo perfeito. Por que está vazio? Por que está sem forma? E por que há trevas? Quem que faz o vazio? Trevas e deformidade. Por trás disso está Satanás. A Bíblia diz que há um abismo, mas o Espírito Santo de Deus pairava sobre todas essas circunstâncias. Amados irmãos, não está a revelia. Vai ser julgado o mundo, e vão estar diante de Deus um dia. E um dia todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, querendo ou não. Ele é soberano. Por isso menosprezam Cristo. Por isso não vai pregar sobre Cristo. Menosprezam a cruz, porque tudo na mente de Deus ela converge para a cruz. Desde a eternidade. Já vimos isso aí, Apocalipse diz que o Cordeiro de Deus foi morto antes da fundação do mundo. Cristo está tão certamente em ação da natureza e na história quanto a sua igreja. Se somos cristãos, devemos crer que por detrás do entendimento da natureza, a nossa interpretação da história, está o pensador divino, alguém que pensa, que é Senhor de todas as coisas. Ele é a sabedoria infinita, é o poder onipotente, que é o Filho de Deus e nosso Redentor. Por isso é o drama da redenção. O drama da redenção não é um ato, é uma coisa que começa lá na eternidade e vai terminar na eternidade. Por isso, quando você lê a Bíblia, você não pode ficar aqui. Fica na Bíblia, mas a Bíblia está falando muito mais do que eu e você estão pensando. A Bíblia leva eu e você para a eternidade passada, presente e futuro. Você sabe qual é o seu futuro? Está aqui. Você sabe qual é o seu passado? Está aqui. Você sabe qual é o seu presente hoje? Está aqui, na palavra de Deus. Remova Cristo do universo. E sabe o que vai acontecer? O que você acha que vai acontecer? Caos. Remova Cristo do universo. Os astros e tudo mais entra em colisão. Tudo entra em colisão. Se remover Cristo do universo. É que nós pensamos muito pequeno do nosso Senhor. Nós temos a ideia, a Bíblia lá em Provérbios diz assim: Deus é de acordo com aquilo que você pensa. Bom, você pensa um Deus pequeno, ele é pequeno.
Mas a Bíblia diz que Deus é o universo. Deus não tem tamanho para você. Ele vai falar do amor de Deus. Ele diz: olha, altura, profundidade, largura, comprimento, o amor que excede todo entendimento. Ele vai falar da paz, falar a paz que excede todo entendimento. Mas quando ele vai falar no amor de Deus, no sentido de redenção, ele vai dizer: aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Por isso nós estamos aqui. Nele, somente nele, todas as coisas encontram seu laço de união e seu arranjo organizado em tudo. Olha aqui, Hebreus. Tem muita coisa repetitiva, irmãos. Nós vamos solidificar isso aqui. Não fique preocupado, não, porque a Bíblia é por repetição. Paulo diz assim: eu não me canso de falar para vocês sempre a mesma coisa, porque é esperança para vós. Por quê? A hora que eu e você saímos daqui, sabe quanto por cento nós guardamos? No máximo 10. O resto já esquecemos. Aí outro dia vamos falar outra vez. E assim vai. E assim vai. Quantas vezes Jesus repetia para os discípulos as mesmas coisas? Quantas vezes Jesus falou assim: eu vou para Jerusalém e eu vou morrer? E eles creram nisso? Repetição. Repetição. Por que o Salmo 119 tem 176 versículos? Só a palavra de Deus. E o Salmo 119 é um salmo do peregrino, é uma oração do peregrino. Ele está orando: vivifica-me, Senhor, dá-me entendimento 5 vezes, vivifica-me 8 vezes, dá-me direção, sustenta-me, Senhor, não deixe revelar meus pés, que eu fixe na tua palavra, tudo falando só a palavra de Deus. E no capítulo 1 do Salmo 19, Salmo 19, versículo 9 e 10, ele vai dizer: fixa meus pés na tua palavra, para eu não pecar. Nós não conhecemos a palavra de Deus. Nós conhecemos a palavra de homens, não a palavra de Deus. Olha em Hebreus 1, 3, ele diz assim: ele é o resplendor da glória e expressão exata do caráter, do ser de Deus, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Ele está sustentando todas as coisas pela palavra do seu, todas as coisas. E nós achando que está tudo uma bagunça, está mesmo, a visão nossa. Mas Deus é soberano. Irmãos, nós não temos noção que Deus vai fazer quando Cristo voltar. Se você crê no milênio, não vai entrar nesse assunto. Mas, amados irmãos, quando a igreja for arrebatada, haverá mil anos. E nesses 1000 anos, ao governo de Deus. Quando você lê Isaías, o leão vai ficar junto com o carneiro, não vai comer ele, está falando comigo. Eu creio, eu respeito irmãos que creem diferente. São irmãos preciosos, creio, nós precisamos respeitar os irmãos, né? Mas vai acontecer isso, e Deus é o governo total. E sabe quem vem com eles para governar? Os vencedores. Quem são os vencedores? Aqueles que permaneceram na fé até o fim. Se fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Presta atenção, coroa na Bíblia fala de galardão. Galardão. No final desse milênio, Deus vai julgar Satanás e seus anjos para o resto da vida. Está tudo sob controle, irmãos. O que nos está no controle? A igreja. Porque a igreja não está submissa à autoridade da palavra de Deus, infalível, e à autoridade da autoridade de Deus, infalível. Não está sobre a perfeição e o poder de Deus. A igreja, ela surge e depois ela não precisa mais de Deus, ela quer caminhar sozinha. Aí entra todas as heresias, todas as abominações dentro de uma assembleia. Eu estava lendo lá, lendo para a Regina, numa reportagem que eu não tinha visto, lá na África, e geralmente é na África.
mas aqui também já aconteceu. Pastores que pegam a palavra de Deus e diz: Jesus ficou 3 dias morto e ressuscitou, então manda enterrar ele vivo, porque Deus vai ressuscitar ele, porque ele acha que ele é Cristo. Você está entendendo? Todos aqueles que foram enterrados morreram, claro, enterrado vivo. Tem lá um que ficou mais de um ano, não queria enterrar, tiveram que a justiça entrar para enterrar, porque estava apodrecendo, porque ele disse que ele ia ressuscitar como Jesus. Você está vendo, irmãos? Até onde nós vamos? Achar que é Cristo. Nós vamos ressuscitar, mas quando a trombeta tocar e a voz do arcanjo tocar, aí nós vamos ressuscitar pelo poder de Deus, não é o poder do homem. Não é eu vou ressuscitar, não, é Deus vai ressuscitar você e eu. Mas, irmãos, a história humana não está à mercê do destino, nas mãos daquele que foi transpassado por nós no Calvário. A história humana tem um começo, um meio e um fim, e ela caminha para o fim. Mas enquanto não vem o fim, nós estamos no meio, e nesse meio, o que Deus está procurando? O seu Filho na igreja. As 7 igrejas do Apocalipse, nós vemos lá, meus irmãos, ela é histórica, ela é espiritual e ela é profética. São épocas que a igreja passou, e nós estamos de um certo ponto nas 4 últimas que falam sobre a vinda de Jesus. E sobre a vinda de Jesus, ele está procurando a separação, a submissão a Deus. Ele está procurando vida. Se tem uma ortodoxia correta, mas não tem vida, não tem vida pessoal, conjugal, familiar, assembleia no mundo, não tem vida de Cristo. Quando você olha para Filadélfia, não tem nenhuma repreensão. Eles falam assim: eu sei que vocês têm pouco poder. Para Esmirna, ele diz assim: vocês são pobres, mas são ricos. Aqui ele vai dizer: são fracos, mas são fortes, porque vocês dependem de Deus. E a última, irmãos, é de Sardes, que é Laodiceia. Laodiceia é a igreja do povo, é o povo que comanda. Como é que você gosta de reunir? Eu gosto assim, eu quero ter uma banda assim, eu quero um show, eu quero teatro, eu quero... então vou fazer isso para o povo, ele gosta disso. Essa é a igreja do povo, e o que Deus diz sobre isso? Vocês são pobres, cegos, miseráveis e nus. Eu estou do lado de fora. Está vendo, amados irmãos? Deus nunca vai desistir do seu propósito, do seu plano. Nunca. Enquanto isso, ele está procurando um testemunho de amor real a Cristo, uma fidelidade a Cristo, uma submissão a Cristo, uma separação do mundo, uma vida que tem vida, um testemunho do amor entre os irmãos. Ele está procurando realidade espiritual. Então, irmãos, há um conforto infinito para o meu coração, o seu coração, que Deus é soberano e está sobre todas as coisas. Nós olhamos para a nossa vida e falamos: Senhor, tem muita coisa que o Senhor precisa ajustar. Nós entraríamos em pânico se nós não tivéssemos o conforto que Deus está nos ajustando, que Deus nos ama, que precisamos ser ajustados como maridos, esposas, pais, filhos, avós, tudo. Precisamos ser ajustados. Graças a Deus, que Ele diz para mim: olha, filho, eu comecei a obra em você, eu vou aperfeiçoar até a vinda de Jesus, eu vou aperfeiçoar. Saber que Deus está no controle. Nós somos residentes em Cristo, amados irmãos, e Cristo está em nós. Nós existimos por causa de Cristo.
E tudo é exercida por Cristo. E se aplica ao mundo material e moral. O Calvário reina, presta atenção, ele governa a natureza universal. O Calvário. Cristo é aquele que aperfeiçoa todas as coisas. Ele fala lá, por meio dele, para ele, por meio dele, para todas as coisas. Ele não é somente a origem e o cabeça, mas é também objetivo de todo o universo. Qual o objetivo de todo o universo? É a igreja. Você está enganado. O objetivo do universo é Cristo, é o Filho de Deus, e a igreja entra aí, mas é Ele mesmo. Então, a causa criativa, a causa contínua de Deus está amando o seu povo e aguardando, esperando, é porque Deus quer ver, amados irmãos, o seu filho diante da sua noiva. Ele está procurando o seu filho na sua noiva, e o seu filho está aperfeiçoando, santificando através da palavra de Deus a sua noiva, se recebe como palavra de Deus. Nós vamos ver, amados irmãos, um dos grandes problemas de Satanás, chama-se submissão. Um dos grandes problemas da igreja é submissão. Um dos grandes problemas na vida conjugal, submissão. Vamos ver para frente. Ele é designado herdeiro de todas as coisas. Então tudo vai convergir para Cristo. Efésios 1:10. Tudo. É para a glória dele, é que todas as coisas na criação e na história foram planejadas, estão sendo executadas e terão uma consumação. Deus planejou, Deus está executando e Deus vai consumar tudo por causa do seu próprio filho. Aquele que é o agente da criação é também o quê? O objetivo, o objeto, é o ponto de partida, ele é o alvo, ele é o princípio, ele é o fim, ele é o primeiro e é o último. Precisa mais ainda, irmãos? Desconhecemos o nosso Senhor, conhecemos muito pouco. Por isso que aqueles discípulos chegam para Jesus e falam assim: mostra-nos meu Pai. Jesus fala assim: tanto tempo estou convosco. Deus pode falar para mim e para você, mas tanto tempo estou com você, você não me conhece? Se você conhece meu filho, você me conhece a mim. É porque você não conhece meu filho, você não me conhece. Irmãos, é vergonha para mim e para você. Aquilo que procedeu de Cristo e é sustentado por Ele também converge em direção a Ele, porque tudo é Ele. Quando ele diz: quando for levantado, atrairei todos a mim mesmo, meus irmãos, ele estava atraindo tudo para Cristo. Porque não pode haver absolutamente nada sem a obra de Cristo na cruz. Tanto é que quando você lê Romanos, você diz assim: a natureza que está um caos, está em vaidade, ela geme. Mas o povo de Deus, nós também deveríamos estar gemendo. E o Espírito Santo está gemendo. Para quê, amados irmãos? Que Deus tenha filhos maduros. Filhos maduros são filhos parecidos com o Filho amado Jesus Cristo. Cristo, amados irmãos, o primeiro de fato, Cristo é o fato final de tudo que converge. Devemos nos esforçar para ver, em uma visão sempre eterna, o Cristo histórico, Criador, o Redentor, aquele que é tudo. Este então é o Cristo que podemos conhecer, que devemos adorar, o Filho eterno, a imagem de Deus, o primogênito de toda a criação, Ele mesmo, o poderoso Criador, o governador universal, o gracioso Redentor, a cabeça da igreja, o objetivo de toda a história. Então, quando você vai ler o Velho Testamento agora, você vai parar um pouquinho e você vai ver a origem, a razão e o fim de todas as coisas. A quem é a glória para todo o sempre? É Jesus Cristo. Agora, amados irmãos, antes de entrar em Gênesis, eu gostaria, irmãos, de firmar os irmãos
Por que eu preciso, nós precisamos conhecer a palavra de Deus? Por que há tantas distorções? Por ignorância, mística, superficialidade. E também, amados irmãos, sabe o que é? Engano. As pessoas são enganadas.